é meio que uma coisa tentativa e erro. A gente vai estudando, investigando os probleminhas e tentando tirar dicas aí, física nova, né? Olá, pessoal, sejam todos todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui mais uma conversa do canal Jornada nas Ciências. Hoje a gente está recebendo aqui o Augusto Plácido, que vai conversar um pouco com a gente sobre a pesquisa dele que ele realizou no doutorado. Então, boa tarde, Rodolfo, boa tarde, Augusto. Boa tarde, Senise, boa tarde, Augusto. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Professor Senise, boa tarde, Rodolfo. Imagina, boa tarde. É porque não tinha Carlos, aí eu acabo chamando de Carlos, mas eu tô Não, do jeito que você quiser, fica tranquilo. Então, Augusto, para começar, a gente sempre pede para o convidado se apresentar, o convidado mesmo falar alguma coisa sobre a sua trajetória, a sua formação, o que você quiser, o que você achar relevante para a nossa conversa. Então, se você pudesse apresentar para quem está assistindo. Tá certo. Então, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, muito honrado de estar aqui no canal. Eu fui aluno, né, acho que durante toda a minha trajetória de ensino superior na Universidade Federal do Ceará, né, fiz o bacharelado em Física, mestrado e doutorado lá, né. Doutorado eu fui aluno do professor Jeová e a gente trabalhou aí bastante coisa na área de, né, especificamente de teoria quântica de campos em espaço-tempo curvo, né. Que, entre outras coisas, a gente trabalhou, né, com essa questão do peso do vácuo. Então, eu terminei o doutorado ano passado, né, faz aproximadamente um ano. Atualmente eu estou trabalhando como professor substituto na Uniuap. Então, Augusto, então começa explicando para a gente mais ou menos, né, que não seja muito fácil, o que seria o peso do vácuo? O que é exatamente isso? Pronto, peso do vácuo, né? Eu vou tentar explicar de uma maneira, né, bem, vamos dizer assim, um pouquinho mais superficial para ficar, né? Acredito que o canal tenha, né, público bem variado, né? A gente fala de tudo um pouco de ciência, então acho que é interessante explicar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais entendível, né, menos técnica. Então, basicamente, o que acontece, né? Na relatividade, a gente tem um conceito muito importante chamado princípio da equivalência. Esse princípio da equivalência, né, ele vai falar basicamente da equivalência, né, que a gente tem, que a gente chama de massa inercial, né, o que a gente vê, por exemplo, lá no ensino médio, na segunda lei de Newton, né, a capacidade do corpo de, vamos dizer assim, né, na física clássica, a gente chama de resistir, né, a aceleração. A gente sabe também que é uma medida de quantidade de matéria. E a gente tem essa equivalência com a massa gravitacional, né, que é como se fosse aí, né, a massa estaria para a interação gravitacional, como a carga estaria, por exemplo, para uma interação eletrostática. Então, na relatividade, a gente tem, né, não só na relatividade, né, a gente já fala desde a física newtoniana sobre a igualdade aí, né, a equivalência dessas duas quantidades. E também na relatividade, né, a gente tem uma equivalência, né, entre massa e energia, aquela equaçãozinha famosa do Einstein, né? Energia igual a massa, velocidade da luz quadrada. Então, o que acontece? Certo? O que é esse peso do vácuo? Em teoria quântica de campos, aí já entra, né, num formalismo um pouquinho, né, mais técnico, a gente tem um fenômeno chamado efeito Casimir. O que é esse efeito Casimir? Certo? É como se fosse uma energia de vácuo. Ela é uma energia que, vamos dizer assim, ela se torna mensurável, né? Ela gera uma interação, certo? Quando você meio que prende, entre aspas, né? Vamos dizer assim, um modo de vácuo. Imagina que você tem, né? O campo eletromagnético, normalmente a gente diz que ele é constituído por fótons, certo? E aí a gente, vamos supor, você coloca, né,
uma certa quantidade de radiação eletromagnética lá, com vários fótons, presa dentro, por exemplo, de uma caixa metálica. Pelas propriedades dos condutores, essa radiação vai ficar meio que presa, né, entre aspas. O que acontece é que em teoria quântica de campos a gente mostra que mesmo quando você não tem nenhum fóton, certo? Ainda aparece lá uma energia, uma força de interação, que é a força de Casimir. Então a gente tem, né, essa energia. E lembrando que em relatividade, né, massa e energia são basicamente a mesma coisa, né, elas estão relacionadas só por uma constante. Então a gente tem essa, vamos dizer assim, né, essa massa do vácuo, entre aspas. Então a gente tem energia que a gente relaciona com a massa. O que era o foco desse estudo, né, não só nosso aí, mas muita gente que estudou, né, bem antes, é descobrir se esse tipo de energia interage com a gravidade. Né? A gente sabe que o que a gente chama de peso, né, é basicamente a interação, né, da nossa massa com a gravidade. Então a gente quer saber, né, por exemplo, se essa energia, logo essa massa do vácuo, vai gravitar. Ou seja, se ela vai ter um peso. Essa daí é, vamos dizer assim, né, o problema que a gente estudou. Né? Esse problema já vinha sido estudado aí há bastante tempo, né? Tem até uma coisa interessante, acho que talvez a gente possa falar um pouquinho mais na frente, né? Tem um experimento aí que está sendo idealizado já tem uns anos, mas basicamente a gente foi revisitar, né, um trabalho antigo, certo? E aí a gente acabou chegando num resultadozinho meio estranho, né? Que a priori a gente estava achando que não teria, né? Uma gravitação, essa energia de vácuo não gravitaria. Seria um resultado estranho, porque, né, a gente espera lá do princípio da equivalência, né? Que todo tipo de massa, né? Logo todo tipo de energia gravite. Então, né, até a luz, né? Lembrando lá, né, do início do século passado, lá da década, né, próximo ali do final da segunda década, que foi aqueles experimentos que, né, validaram inicialmente a teoria do Einstein, até a luz, né, gravita. Até fótons, né, partículas sem massa gravitam. Então a gente espera, né, pelo menos a princípio, que o vácuo também gravite. Aí a gente achou esse resultado que parecia um pouco estranho, né? Depois de discutir um pouco, a gente, né, viu o que estava acontecendo. Na verdade, era mais um erro de cálculo e de interpretação do trabalho antigo, né, que a gente estava utilizando. E aí acabou que, né, vamos dizer assim, em princípio, o resultado está lá de acordo com o princípio da equivalência, o que a gente achou mostra que o vácuo gravita mesmo. Só que, né, são muitos sis, muitos poréns que a gente assume nessa pesquisa. E aí, claro, né, a gente está esperando aí o resultado do experimento para saber, né, como é que é isso. Então, em princípio, o que vocês descobriram, Augusto, é que o vácuo realmente gravita. Assim, na verdade, muitas pessoas fizeram, né, estudaram esse problema, e aí tinha vários métodos, né? Porque assim, acho que é importante comentar, né? A gente não sabe, ninguém sabe, como é que é o comportamento, né, a nível quântico da gravidade. É o grande, vamos dizer assim, né, o grande mistério atual da física teórica, né, da física de altas energias. Né? Acho que se a gente estivesse dentro de um jogo, né, talvez o chefão final, pelo menos dessa versão do jogo, seria gravitação quântica. Né? Quem descobrir como é que é a gravitação quântica, vai ter finalizado o jogo. Vai ser aí o desbravador, né? Mas ninguém sabe. Então, a gente usa diversos modelos assim, né? Vamos dizer assim, modelos simplificados, e aí a gente tenta descrever aspectos separados, assim, né? De cada... Por exemplo, o que a gente usou, que a gente chama de teoria quântica de campos em espaço-tempo curvo, né? Ela meio que ignora, né, efeitos do que seria uma gravidade quântica, e a gente vê só como se fosse uma gravidade normal atuando sobre, né, uma gravidade normal, entre aspas, uma gravidade clássica,
atuando lá, né, sobre os campos, né? Os campos, por exemplo, o campo eletromagnético. Então, isso daí é muito complicado. Na verdade, eu digo assim, muito complicado porque ninguém sabe, no fundo, se a gente fosse fazer, né, esse cálculo, estudar esse problema com todos os fatores envolvidos, né, com aspectos quânticos da gravitação, ninguém sabe como é que ia ficar. Ninguém sabe, né? É o chefão final. Então, a gente está aí, né, investigando coisinha por coisinha. Muitas pessoas já estavam investigando isso, então um faz uma conta do jeito, o outro faz uma continha do outro. E aí, o que acontece, né? A gente achou, a princípio, que o nosso resultado estaria, né, bem diferente aí, mas existem, né, resultados que levam na mesma direção. Na verdade, o que a gente achou, né, vamos dizer assim, reitera, né, o que é esperado que a gravidade, que o vácuo gravite normalmente. Eu acho que esse artigo, né, que a gente estudou inicialmente era um resultado de 2005, certo? E aí foi até interessante, né, porque a gente pôde ressuscitar um pouquinho essa discussão e corrigir vamos dizer assim, né, um resultado que estava sendo replicado aí desde 2005, né, por alguns grupos de pesquisa e sendo feito de maneira um pouquinho equivocada. E a gente, né, mostrou lá, tinha um pequeno... Aquelas coisinhas quando você está fazendo um cálculo, aí tem um detalhe sutil, assim, aí a gente conseguiu enxergar esse detalhe e corrigir aí esse probleminha. Mas, né, isso daí já está de acordo com o que é esperado, na verdade. Então foi meio que assim, a gente tentou meio que, né, reencontrar aí esses resultados que a priori dariam coisas diferentes, né? Teria um jeito de resolver que estava dando um resultado e outro jeito estava prevendo outro resultado. E a gente conseguiu mostrar que não, o resultado previsto, pelo menos com as ferramentas que a gente usou, parece todos convergir na mesma direção. É interessante, Augusto, o que você falou, eu achei interessante, pelo visto o resultado de vocês, de fato, traz à tona novamente essa discussão, né, sobre o papel do vácuo e a relação dele com a gravitação, mas aí eu gostaria de te perguntar duas coisas, basicamente, dentro desse assunto. Você citou o efeito Casimir. Você poderia dizer para a gente o que é exatamente o efeito Casimir? E quando você falou, por exemplo, do fóton, né, então o fóton, ele sofre a ação da gravidade, como eu posso dizer isso? Ele sofre a ação da gravidade quando você observa o desvio da luz, né, em uma série de efeitos aí da relatividade geral. Mas, na realidade, o fóton, daí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o fóton, ele sofre a ação da gravidade mesmo sabendo que ele não tem massa de repouso, ou, na verdade, ele segue o caminho do espaço-tempo curvado pela gravidade? Tá bom? É isso que eu queria perguntar. Pois é, né? É porque, assim, a gente acaba misturando, né? O peso, na verdade, eu acho que é um conceito que a gente tira mais lá da física newtoniana, né? Da gravidade como força, né? Aí aqui, quando a gente vai para a relatividade geral, né, a gente já tem a gravidade como geometria. E aí a gente tem essa questão do caminho. E aí o fóton está seguindo lá, né, as geodésicas dele. Os caminhos como se fossem as linhas retas desse espaço curvo. Né? Então é como se a luz continuasse se propagando em linha reta, mas agora o espaço está curvo. E aí a gente vê, né, uma trajetória curva, linha reta, entre aspas. Botando bastante aspas. Aí o que acontece, né? Só que é interessante porque, assim, quando a gente for fazer o experimento, por exemplo, dessa questão do efeito Casimir, né? Interação com a gravidade, no fundo, que a gente vai medir mesmo é como se fosse uma força, né? Já é a aproximação aqui newtoniana. Aí acho que por isso que a gente acaba aí misturando, né, as duas, né, falando de geometria, mas também falando de força, né? Então acho que cabe aí fazer uma distinção, né, essa interpretação de altas energias e a interpretação de baixas energias para quando a gente for fazer um experimentozinho aqui. A gente não, né? A colaboração lá. O experimento, na verdade, é bem complicado. Então,
né, vou tentar explicar de forma um pouquinho mais clara, né, o efeito Casimir. Mas, basicamente, o que é que acontece, né? Imagina que você tenha, vou voltar, por exemplo, do campo eletromagnético, né? Acho que é o exemplo mais simples. Você tem um campo, né, eletromagnético lá se propagando numa determinada região do espaço. Esse campo a gente sabe que ele vai conter energia, né? A gente, né, trata ali desde a hipótese de Planck, né? A gente fala que o fóton vai ser o pacotinho ali de energia, né, do campo eletromagnético. O que é que seria esse efeito Casimir, né? O efeito Casimir é como se fosse uma energia que surge sem o pacotinho, uma espécie de energia intrínseca, né, do vácuo, quando você não tem, né, nem um fóton, nem uma partículazinha de luz lá naquela região, mas você tem condições específicas, né? O que são essas condições específicas? É como se fossem exatamente essas condições para prender o campo, né? O modelo mais simples que a gente tem é colocar como se fosse um capacitorzinho de placas paralelas, né? E aí você sabe, pelas propriedades do condutor, que aqui em cima da placa, né, o campo vai ter as condições que ele tem que obedecer, né? Vai ter que ter o componente zero aqui. Então, o que acontece, né? Vamos dizer, essa condição que a gente força, né, no campo eletromagnético deve ser zero aqui em cima das placas. Quando a gente estuda isso a nível de teoria quântica de campos, aparece uma forçazinha, né, de interação, aparece uma energia aqui dentro dessa região, que vai depender dessa separação, por isso que ele gera uma força, que né, ela está presente mesmo quando você não tem nenhum fóton, nenhuma partículazinha. Por isso que a gente diz que ela é uma energia de vácuo. E aí, né, esse exemplo mais simples, né, do capacitor é só uma possibilidade. Na verdade, sempre que você, né, submete aí qualquer campo, né, qualquer campo quântico a essas condições, que a gente chama condições de contorno, você pode ter aí o surgimento dessas energias, né, do tipo Casimir. E o que mais, hein? Eu estou sentindo que faltou comentar alguma coisa. Mas então, né, a energia no caso, né, o efeito Casimir vai ser exatamente esse surgimento inesperado dessa força, né? Essa energia, essa interação, ela já é medida, né? Tem vários experimentos aí. No final da década de 90, né, já tinha experimentos bem precisos, precisão de 1%, acho que 1%. Acho que tinha experimentos da ordem de 1% de precisão já para medir, né, essa força, como se fosse aí uma força do nada, entre aspas. Então, é um efeito que ele não é previsto, né, classicamente. Ele se assemelha, como se fosse uma forçazinha de Van der Waals, né, lá da química, ele se assemelha um pouco. E o interessante é que, mesmo sendo um efeito de origem quântica, ele pode ser observado macroscopicamente, né? Basta que você pegue, você escolha, né, as dimensões do aparato, de modo que você tenha uma separação, né, muito pequena aqui, se for o caso do capacitor de placas paralelas, você coloca as placas muito próximas uma da outra, né, e uma superfície nessas placas muito grande em relação à separação. E esse efeito se torna mensurável macroscopicamente, pequeno, porém mensurável. Tanto que ele já foi medido, né, inclusive tem experimentos aí para melhorar essa precisão aí, acho que de 2013, 2014, né? Tem aí coisas relativamente recentes em relação aos desenvolvimentos da teoria quântica de campos, né? Muitos já tem várias décadas, então, nesse contexto, os experimentos são relativamente recentes. Augusto, então, só para deixar claro, né, assim, o raciocínio. Então, é como se existissem duas placas, né, que no caso são as placas do capacitor, a gente fizesse vácuo entre elas, ou seja, tirasse toda a matéria possível, né? Sim. E mesmo assim a gente observasse elas se afastando ou se aproximando, né? Mesmo um movimento muito pequeno, mas é como se... Pronto, pois é. Agora eu lembrei qual era o detalhe que faltou explicar, né? Era só, nesse caso, né, do capacitor, o que a gente tem é uma força de atração. Então, você faz o vácuo aqui entre as duas placas e você observa uma força
de atração entre elas. É como se fosse esse vácuo aí tentando, né, juntar aí as duas placas. Você tem... Imagina assim, né? A gente sabe que quando você tem, por exemplo, né, a vibração da corda, né, entre duas paredes aqui, né? O modo de vibração da corda vai depender da separação, né? Então, quando você bota esse vácuo aqui, o que acontece? Aqui dentro é como se esse vácuo vibrasse, né, de uma maneira, dependente dessa separação. A gente imagina uma corda, né? As frequências delas vão depender da separação. Então, eu vibro aqui de uma maneira aqui dentro. E fora ele vibra de outro jeito. Acaba que essas duas soluções aqui, né, esses dois campos, o campo aqui está vibrando de um jeito e aqui fora está vibrando do outro. Acaba que tem como se fosse uma diferença de pressão. Similar à pressão de radiação, a gente tem uma diferença aqui de pressão das duas radiações dos campos, mesmo sendo, né, que a gente chama solução de vácuo. Isso daí ele está muito ligado, assim, ele está ligado muito intrinsecamente com o princípio da incerteza, que é como se tivesse uma vibração mínima do espaço-tempo ali. Espaço-tempo não, desculpa, do campo quântico em si, né? Espaço-tempo eu já estou querendo ir longe demais, não, a gente não sabe se é isso. Interessante, né? São as surpresas da física. É, uma coisa assim que não tem, é um resultado que não tem análogo clássico, Sim. né? Não existe isso na física lá do Newton. É uma coisa exclusiva da quântica. E aparece macroscopicamente. Isso que é interessante. Sim. E só perguntado? Ou posso mandar outra? Tá. E possíveis efeitos cosmológicos, Augusto? É possível elucubrar alguma coisa assim? Se tem algum efeito cosmológico? Pois é. Ah, desculpa. Não, pode ir. Era isso. Se tem algum, vocês conseguem já abstrair para algum efeito cosmológico? Pois é, muita gente estuda, né? Porque aqui a gente tem como se fosse essa energia de vácuo, né? Então, se especula, se devido aí a alguma, vamos dizer assim, né? Alguma condição específica que o universo, né, teria que satisfazer, como no caso, né, da energia de Casimir. Ela surge ali, né, a forçazinha no capacitor, porque eu tenho aqui, né, o campo aqui de um jeito, dentro das placas, vibrando de um jeito, e tendo outro modo de vibração fora, né? Então isso aí, na verdade, é meio que uma condição direta da condição que você força o campo a ter, né? Então, se o universo, de repente, tivesse alguma determinada característica, de repente um universo fechado, alguma coisa assim, aí você poderia meio que forçar, né, uma energiazinha de vácuo. Então, né, muita gente especula. Claro, como isso é um mistério, né, de décadas, né, por exemplo, até hoje, né, perdura aí esses problemas que a gente não consegue explicar direito a expansão do universo com os modelos que tem, né? Então, inclusive, muita gente tenta reviver aí, né, a constante cosmológica, que poderia tentar justificar com a energia de vácuo, né? Que meio que seria isso. A constante cosmológica seria uma densidade. Foi por isso que eu perguntei. Eu pensei na constante cosmológica. Pois é. Então, existe, né, alguns estudos que tentam relacionar aí as duas coisas. Eu estou tentando lembrar. É porque eu não lembro quem comentou, né? A gente tem seminários, os grupos, assisti uma tese ali, uma tese aqui, mas, se eu não me engano, tem algum resultado recente, né, do pesquisador. É um cara conhecido, é o Unruh, do efeito Unruh, que ele fez alguma coisa, acho que de considerar o que a gente chama de back reaction, né, que é como se fosse uma contra-reação aí que a gravidade sentiria, né, a nível quântico, e aí isso geraria uma energiazinha de vácuo. Mas aí já vai um pouquinho, né, diferente aí do que seria o princípio do efeito Casimir. E aí já é outra origem. Mas tem muita gente que estuda, né, essas coisas. Inclusive, quando a gente foi estudar isso, o nosso projeto inicial, né, na verdade, ia ser pegar esse resultado que a gente acabou corrigindo, era pegar esse resultado e estender ele para um modelo, vamos dizer assim, né,
não é nem um modelo gravitacional, é um modelo de matéria, né, que a gente define como, a gente chama de quintessência, que é como se fosse um somatório de vários possíveis, né, tipos aí de matérias que possa ter. Então, a gente ia tentar, né, colocar aí esse efeito de matéria quintessencial e investigar, né, que efeitos isso poderia ter, né, detectabilidade aí na energia do vácuo, mas acabou que foi para outro lado, né? Acontece, às vezes a gente está fazendo um projeto e acaba surgindo outra coisa. Mas tem muita gente que estuda isso, né? É um tema aí bastante... Seria ótimo, né? Se a gente conseguisse usar isso para resolver aí os problemas que tem de cosmologia. Como, por exemplo, o problema da energia escura, né? Que é a expansão acelerada, né? Eu acho que esse é um aspecto. Tem a questão da matéria escura, que é um outro aspecto, né? Que são dois, digamos assim, dois dos grandes problemas da cosmologia moderna, passam tanto por matéria escura quanto por energia escura, né? Augusto, uma coisa que eu queria te perguntar é que você também mencionou sobre a questão dos espaços curvos, né? E aí, por exemplo, você tem o espaço-tempo plano e espaço-tempo curvo, né? Então, onde que, quando a gente estuda, né? No caso, quando estuda-se, perdão, esses dois espaços, o que isso pode contribuir, por exemplo, possivelmente para uma gravitação quântica, para uma unificação da gravidade com a mecânica quântica? Pois é, né? Eu acho que assim, hoje eu diria, né? Não sei se é muito ousado dizer isso, mas que a gente está muito perdido, né? A gente, físicos teóricos aí de altas energias, a gente está muito perdido nessa coisa de para onde é que vai para achar essa gravitação quântica, é um problema aí de muitas décadas, né? Aí, assim, eu gosto de pensar assim, né? Hoje a gente tem, né, duas linhas aí, né, dois métodos bem diferentes para tentar, né, chegar próximo do que seria isso. A gente tem como se fossem abordagens para você tentar, né, descobrir a essência logo de tudo, né? Tanto que você tem um pessoal, né, que estuda a teoria das cordas, até no filme, né, chamava de teoria de tudo, que é tentar resolver o problema assim na sua origem, né, no fundamento mesmo, tentar ver aí um novo fundamento que explique, né, esses fenômenos que estão fora do que consegue, né, explicar, que dá esses errinhos, né, a expansão acelerada do universo, né, ninguém consegue a priori, né, ninguém sabe exatamente o que é. Tanto que tem até, né, a questão da matéria escura e energia escura, é um pouco polêmico. Muita gente diz que é uma solução meio assim, né, forçada. Já está expandindo aqui aceleradamente, a gente não sabe por que é, então vamos dizer que tem alguma coisa que a gente não vê gerando essa expansão, né? Muitos acham que é uma solução, né, simples, interessante, né, que na ciência, né, chama de apelo estético, isso. Mas tem gente também que diz que é uma solução preguiçosa. Aí eu não gosto de me meter muito nisso porque eu acho isso aí mais para, talvez, para quem, né, já está há mais tempo aí investigando essas coisas. Nossa, eu até me perdi agora. O que a gente estava falando? Não, sobre a questão do espaço curvo e do espaço Sim. plano, né? Pronto, desculpa. E aí tem a outra, né, a outra maneira é a gente tentar pegar, né, pequenas, vamos dizer assim, pequenas evidências, pequenas dicas, né, tentar reunir aí como se fosse reunir pequenas evidências, estudar efeitos, né, vamos dizer assim, pequenos desvios daquilo que a gente já conhece e tentar aí, de repente, inteligir uma origem, né, para esses efeitos. Então, né, teoria quântica em espaço-tempo, teoria quântica de campos em espaço-tempo curvo, é basicamente isso, né? A gente estuda, né, esses pequenos efeitos aí da gravidade sobre campos quânticos e tenta tirar, né, física nova, efeitos novos disso. Mas tem muita coisa interessante, né, que já foi tirada, né? Por exemplo, na teoria quântica de campos em espaço-tempo curvo,
né, você consegue dar ali uma explicação melhor para a questão dos spins e da estatística, né? Você consegue explicar melhor ali aquela coisa da estatística, do fermion, do bóson, né? Porque aqui tem aquela pressão de degenerescência. Outras coisas, por exemplo, o efeito Unruh, né? Acho que tinha... Foi um dos temas que eu estudei, né? Na verdade, a minha tese era sobre esses efeitos de vácuo. E aí o foco era o efeito Casimir, de um lado, né? Estudar aqui gravitacionalmente o efeito Casimir, e o outro era estudar um pouco do efeito Unruh, que é um efeito também que tem a ver com o estado de vácuo, que é o seguinte, né? Basicamente, quando a gente junta aí, né, a teoria quântica de campos e esses espaços-tempos curvos, a gente vê que uma coisa que a gente, a priori, poderia achar que é fundamental, que é invariante, que é o número de partículas, né? A gente espera que, por exemplo, né, você tem uma radiação eletromagnética que você vai medir o número de fótons que tem aqui, né? Vamos dizer, eu estou numa sala aqui blindada, né, eletromagneticamente, e eu vou tentar, de alguma maneira, medir aqui, né, quantos fótons eu teria, né, com a energia desses fótons e tudo mais. A gente espera, né, que pelo menos o número de partículas seja algo que não depende de referencial. Mas o Unruh mostrou que, na verdade, depende. Observadores acelerados, mas claro, isso tem que ser acelerações muito grandes, eles vão medir números de partículas diferentes de alguém que está num referencial inercial. Então, até o número de partículas dentro de um campo ele é variável, né, com referencial. Então, esse aí é um efeito que foi tirado, né, de teoria quântica de campos em espaço-tempo curvo, né? Quem estudou muito isso foi o Hawking. A famosa radiação Hawking, né, a radiação dos buracos negros, é de certa maneira uma analogia do efeito Unruh, porque você tem como se fosse uma aceleração, entre aspas, né, que um equivalente ali de aceleração, né, da gravitação próximo ao horizonte de eventos do buraco negro, e acaba que num referencial muito distante, né, como se você tivesse uma aceleração diferente, isso aí meio que simula, né, esse efeito dos dois observadores, né, não inerciais ali. E aí o que acontece? A gente tem, né, essa detecção de uma radiaçãozinha, né, muito pequena, né, não é algo muito mensurável com a tecnologia de hoje, mas a gente chega aí nesse resultado. E foi algo importante porque na época tinha aquelas discussões sobre a termodinâmica, né, do buraco negro, e aí foi isso, né, né, que eu estou lembrando de uma aula do professor Jeová, né, que ele explicou isso aí pra gente, que o cara que achou, não lembro o nome dele, que achou, né, essa coisa que o buraco negro iria emitir radiação, a gente espera que o buraco negro não emita nada, né, porque ele não Bekenstein, não é? Acho que, eu não lembro o nome. Eu acho que foi ele mesmo, o Jacob Bekenstein. Aí parece que o Hawking, né, a priori, ele foi contra esse resultado. Mas aí depois, estudando esse efeito, né, de teoria quântica de campos em espaço-tempo curvo, ele viu que teria, né, essa diferença. Ele tinha também o resultado do Unruh, né, e aí acabou aí conciliando essas duas coisas. Então tem efeito, a gente tira, né, a gente espera, claro, né, é meio que uma coisa tentativa e erro. A gente vai estudando, investigando os probleminhas e tentando tirar dicas aí, física nova, né? Mas, né, vamos dizer assim, né, enquanto, por exemplo, o pessoal que está estudando teoria de cordas, né, está tentando sobrevoar uma determinada região para ver se encontra alguma coisa lá de cima no helicóptero, o pessoal que está estudando teoria quântica de campos em espaço-tempo curvo está ali, né, olhando ali no chão mesmo, procurando, escavando uma coisinha. Então, são trabalhos aí um pouco diferentes. Claro, né, em ciência, até porque são problemas aí de décadas, né, que a gente quer resolver, é importante você ver, né, por todas as óticas possíveis, né, não deixar, como a gente diz, pedra sobre pedra, fazer essa investigação, né. Claro, eu falei aqui só de teoria quântica, teoria quântica de campos em espaço-tempo curvo, né, e cordas, mas também tem aí outras, né,
outras vertentes de estudo de gravitação quântica. É só porque eu tomei essas duas para comparar, porque são meio que abordagens opostas, né, entre aspas. Augusto, você falou que tem uma colaboração, aí, um experimento, né, que está sendo idealizado para testar esse efeito, né, que você estudou. Tá, quando que começa, onde que é, como é que vai ser? Pronto. Essa colaboração, né, eu não sei se eu falei errado, né, só para deixar bem claro, a gente não está envolvido nisso, né? É um projeto grandão. Queria, obviamente, mas infelizmente não é o caso. Mas esse resultado ele já vem sendo, né? Ele já vem sendo estudado aí desde o ano 2000 e pouquinho, né? Tanto que o resultado que a gente corrigiu era um resultado de 2005, né? Tinha outros resultados ali, né? 2008. O pessoal já estava tentando estudar essa coisa aí lá pela metade aí, né? Um pouquinho antes da metade da década passada, começaram acho que o pessoal, majoritariamente lá da Itália, ou, se eu não me engano, um nome que eu vejo assim sempre, né, nos trabalhos é o Enrico Caloni, né? Eles estão lá, né, idealizando esse experimento aí, acho que desde 2013, 2014, e aí já se esperava, né? Eu acho que acabou aí, talvez com a pandemia, atrasando um pouco do desenvolvimento, mas tem experimentos feitos, né, desse ano, em 2021, né, o aparato eles já estão deixando prontinho, né, eram testes aí de sensibilidade, né, qualquer coisa, não sei se cabe deixar alguma referência, né, talvez o público tenha curiosidade de ver, né, tem um experimento já desse ano, que eles estão lá já testando, né, a sensibilidade aí do aparato, né, para fazer esse experimento Arquimedes, acredito que aí nos próximos poucos anos. Então, coisa interessante, né, a gente saber. A gente fez a conta, né, outros pesquisadores também tinham feito, de outros métodos, né, a gente acabou mostrando ali que ia dar a mesma coisa, né, fazendo por métodos diferentes. Teve até uma polêmicazinha, né, porque a gente publicou, né, mostrando que a conta ali não era do jeito que tinha sido originalmente feita. Aí depois o autor, né, republicou por outro método, reafirmando o resultado antigo dele. A gente refez o método dele, mostrando de novo que, ó, se ajeitar isso daqui, fica... E aí no final ele acabou, depois ele publicou outra coisa que remetia àquele resultado, ele acabou dizendo que o nosso estava certinho mesmo. Aí, mas esse resultado, né, ele já tem, na verdade isso daí já é esperado, já o esperado pelo próprio princípio da equivalência, né? Então dá para dizer que se a gente, no efeito Casimir, que é de 1900 e quase 50, né, acho que 49, então, na verdade, esse resultado já teria décadas, né, mas o pessoal veio estudar com mais detalhe agora. Então, é uma coisa interessante, porque é uma conta, essas coisas a gente faz, né, mas é um pouco especulativo ainda. Então, vai ser algo interessante se for realmente constatado que o vácuo está lá, gravitando, né, dessa forma, mas também vai ser interessante se eles constatarem que não, porque a priori, né, por todos os princípios teóricos aí mais, vamos dizer assim, mais razoáveis, espera-se que gravite normalmente, né? Então é algo que colocaria em xeque, caso não tivesse, né, esse efeito de gravitação do vácuo, colocaria em xeque, né, de opa, como é que é esse negócio aqui do princípio da equivalência, né? Não seria a primeira vez que a relatividade geral ia se bicar com a teoria quântica de campos, né? A gente tem uma dificuldade aí, né, de décadas de tentar conciliar as duas. Augusto, mas esse experimento ele está sendo montado para testar esse efeito especificamente, ou é um experimento maior que, dentre outras coisas, vai fazer esse teste também? O foco principal é do peso do vácuo, né? O experimento Arquimedes. Ele é basicamente para isso. Eu acredito que, né, uma vez montado o aparato, né, sempre dá para testar mais coisas, né? Um aparato bem complexo, então acho que dá para fazer bastante coisa com ele, mas a priori o foco é testar essa coisa do peso do vácuo mesmo.
E Augusto, mas, por exemplo, experimento, até você citou a questão da hipótese, né? Que você pode comprovar ou descartar essa possibilidade do peso do vácuo. Então, por exemplo, assim, o que esse conhecimento traria para nós para poder, por exemplo, auxiliar na unificação entre gravidade e mecânica quântica? Bem, essa é uma pergunta um pouco difícil, né? Porque é uma coisa aí que a gente vem tentando fazer há décadas, né? Mas eu acredito que... Eu diria que assim, né? Seria um pequeno passo. Talvez não seja um grande passo, não. Acho que seria só um pequeno passinho mesmo. Mas, por exemplo, né? Vamos supor que os caras cheguem à conclusão de que o vácuo não gravita, né? Um dos problemas aí da teoria... Um dos problemas não, né? O problema de a gente tentar montar a priori uma gravitação quântica, né? Quando, né, o pessoal montou lá pela década de, né, 1930 e pouco, 40, né, que eles estavam começando a mexer com eletrodinâmica quântica, né, ajeitando essas coisinhas direitinho. O Feynman, né, bastante famoso, trabalhou bastante nisso. Acho que... Tem outros nomes famosos, mas eu acho que se eu falar, talvez não seja tão famoso quanto o Feynman, né? Que tem o Salam, tem o Weinberg, mas acho que se falar Feynman, né, muita gente conhece, até porque tem a coleção, né? Aquelas lições de física, né? Que é bastante interessante. Mas eu acredito, né? Aqui já é muito especulativo, né? Pessoal meu. Mas o grande problema que tem, né, matematicamente, isso todo mundo sabe, é de que você não consegue, né, vamos dizer assim, extrair o resultado matemático por um processo lá da teoria quântica de campos que se chama, né, de renormalização. Você não consegue extrair o resultado quando você coloca a teoria gravitacional, porque ela é uma teoria geométrica, ela acaba sendo muito não linear, né? Teoria quântica de campos é um negócio um pouco engraçado, porque você faz as contas, os resultados dão todos infinitos, quase todos, mas existe um processo, né, formal, o pessoal já mostrou que ele é consistente, que é direitinho, e você consegue extrair esses resultados finitos. Com a gravidade a gente não consegue fazer isso. Né? Aí entra a parte pessoal minha, né, a opinião, que talvez se a gente mostrar, né, vai que o vácuo não gravita, já é aí talvez alguma dica, né, para dizer que, ó, de repente, isso daqui a gente não tem que renormalizar, né, a gente tem que fazer outra coisa, de repente, com esse termo aqui. Aí já seria algo mais matemático, né, um pouquinho mais difícil de explicar. Mas, não sei. Eu particularmente, né, com opinião pessoal, eu acharia mais interessante se não gravitasse. Mas se gravitar já é o esperado, né, pelo menos a gente sabe aí que a gente tem um certo grau de concordância, né, entre a relatividade geral e a teoria quântica de campos. Super legal, muito interessante a pesquisa aí, Augusto. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo, né, estamos indo para o final aí. Aí eu queria te perguntar, fazer uma pergunta mais pessoal mesmo. Tá? Você acabou de defender o doutorado e tal, quais são suas perspectivas, assim, na área? Você quer continuar fazendo pesquisa nesse assunto? Quer mudar? O que você pretende? Assim, né, esse tema eu acabei me identificando bastante, né, eu gostei não só, assim, de estudar o vácuo, o vácuo aí, esses efeitos, efeito Unruh, efeito Casimir, mas a própria, né, investigação aí de teoria quântica de campos em espaço-tempo curvo. Quando eu entrei no doutorado, né, era algo assim que eu queria muito estudar, essa coisa toda de teoria quântica de campos, achava muito interessante mesmo, né? E aí eu comecei a pegar os livros e tal, estudar, só que acaba que às vezes os projetos que a gente pega para fazer, né, são mais direcionados, mais específicos, mas aí quando apareceu essa coisa, né, o professor Jeová lá me mostrou, né, que tinha esses projetinhos para fazer, né, misturando essas duas coisas, aí eu achei muito interessante. Então dá para a gente ver aí bastante coisa, né, dá para
E dá até para estudar aí ligar aí, né, com outras coisas interessantes da física, né? Uma das coisas que a gente estudou tinha a ver com o efeito, né, Unruh, aquele efeito dos referenciais, né, o número de partículas variando, e a gente estudou, né, um trabalho antigo, fez umas modificaçõezinhas, a gente investigou, né, um pouco a fundo. Eu não queria entrar tanto nos detalhes técnicos do trabalho, mas era um trabalho que relacionava, né, efeito Unruh com emaranhamento quântico, né, um trabalho de 2004, se eu não me engano, né, e a gente se interessou por ele e pegou para estudar, né. Aí a gente estudava, na verdade, né, distinguibilidade entre essa variação do número de partículas, que matematicamente, quando a gente vê lá o resultado, a gente associa como se fosse com uma temperatura, né? Acaba tendo um efeito similar, você tem uma temperatura, e a gente estava estudando exatamente essa questão de distinguir as duas coisas, né? O efeito Unruh de um efeito térmico normal, entre aspas, saber se é diferente mesmo, né? Até que ponto essa analogia vale. E uma das ferramentas, né, que o pesquisador que fez o trabalho, né, lá em 2004 usou foi estudar essa questão de emaranhamento quântico gerado ali na presença do efeito Unruh. Então tem muita coisa interessante que dá para colocar, né? E especificamente né, essas coisas que a gente estudou estão relacionadas ao vácuo. O vácuo é meio que a base do espaço-tempo, né? Então é interessante, a gente estuda o vácuo, a gente meio que tem aí, né, uma base para construir o resto. Já acho que eu desviei um pouco da pergunta, né? Atualmente, infelizmente, eu estou um pouquinho afastado da pesquisa, né? A situação aí, né? A ciência aqui no Brasil está um pouco desvalorizada, infelizmente, né? É sempre bom a gente lembrar. Mas eu tenho aí esperança de voltar aí, quem sabe, né? Algum projeto, algum programa aí que apareça. Já tem até, né, coisas aí submetidas, mas não sei se vai dar certo. Tomara que dê. Eu gostaria muito de voltar. Né? Ultimamente eu estou só lecionando mesmo. E acabei para tirar uma folga, né? A gente faz time da graduação, mestrado, doutorado, isso aí é um processo que dá, né, 10 anos. Então, às vezes é bom você tirar uma folga. Esse anozinho serviu aí de folga para mim, mas pretendo voltar em breve. Tomara que dê certo, Augusto, que você volte mesmo. Aí, para finalizar, Augusto, a gente tem uma tradição aqui no canal de pedir para o convidado uma dica de livro, de leitura, de filme ou série, tá? E de uma música, um artista, uma banda, um disco, o que quer que seja relacionado à música. Assim, que não necessariamente precisa ter alguma coisa a ver com o assunto da conversa. É um gosto pessoal mesmo. Nossa, agora você me pegou. Vamos lá. Essa é a ideia. Quais são os 3 itens mesmo? Um livro, filme, né, leitura, filme ou série, e um disco, ou artista, música. Deixa eu pensar aqui. Eu não queria indicar, né, um livro de física, porque acaba sendo uma coisa meio, né, mais, deixa eu pensar. É porque eu tô a gente passa tanto tempo, né? Eu vou deixar o livro por último. Série, né? A série acho que vai acabar sendo aí uma sugestão muito óbvia, mas eu estava assistindo aí há poucos dias atrás, né? Aí já vou aproveitar para comentar outra coisa, né? Acho que interessante. Eu tinha ficado assim bastante feliz. Agora eu não estou lembrado se foi 2020 ou 2019, o resultado do Oscar, né? Porque teve lá aquele resultado muito bom do filme Parasita, né? Foi aí uma quebra aí com um pouco com o cinema tradicional, né? Basicamente só os americanos que ganhavam prêmios. E aí você teve aí uma questão do cinema coreano, né? Aí esses dias eu estava assistindo aquela série nova, né? A série
Round Six, né? Bastante divertido, não é uma série culta, né? Nada disso. Mas bastante divertido, acho que é interessante aí, né? O cinema coreano, ele tem uma vibe bastante interessante, né? E até o pessoal faz até meme, né? Brincando com isso, porque você tem as músicas coreanas, né? Que é um pessoal muito colorido, muito, né? Uma coisinha mais alegre. E o cinema coreano, que é uma coisa muito tensa, né? Muito assim, uma pegada mesmo tensa. Então, série aí, eu vou colocar uma coisa muito óbvia, mas o Round Six. Música, né? Música. Assim. Bem, ultimamente eu não tenho escutado nada muito culto, não. Como tem sido anos aí, né, um pouquinho tensos, né? A gente teve toda essa coisa de pandemia, né? 2 anos aí, né, que a gente ficou em casa, então eu acabei pegando muito um gosto musical, né, da minha esposa por Lana Del Rey. Ontem mesmo a gente estava escutando, acho uma música assim bastante relaxante, né? Então fica aí a dica, né? Quem quiser escutar uma coisinha para relaxar, pode escutar um pouco de Lana Del Rey. Eu olhava assim, não dava muito crédito, mas acabou sendo uma coisinha assim que eu acabei gostando. Não é nada muito culto, mas... Por último, o livro, né? Caramba, livro. Cara, livro, eu vou acabar sugerindo de física mesmo, porque atualmente eu não tô com nada na cabeça de literatura assim fora, certo? Porque a gente acaba estudando muito aqui, né? Eu fico um pouquinho saturado. Ultimamente a cultura que eu tenho consumido tem sido uma cultura mais pop, não tem sido, né? Às vezes a pessoa quer uma sugestão de uma cultura assim mais sofisticada, Não, de jeito nenhum. É muito pessoal. Mas eu acho que assim, né, interessante, talvez, quem sabe, né, tenha gente pensando, né, em fazer física, assistindo o canal, né, um livro bastante interessante para você começar a ler. Às vezes você entra, por exemplo, num bacharelado em física, é muita matemática, muita conta, você acaba se perdendo um pouco. Um livro que eu até tinha falado, né, aqui, citado brevemente, era o Lições de Física, do Feynman, uma coleção, né. Acho que se tiver alguém assistindo, como é uma coisa muito específica de física, talvez tenha, né, algum jovem pensando em fazer física assistindo esse vídeo, eu recomendaria você estudar um pouco aí do Lições de Física do Feynman, né, ver essa física, né, tem explicações, né, muito interessantes, muito conceituais, sem entrar tanto na matemática, para quando você entrar no curso você não se perder, né, acabar achando que é só conta. Então, fica aí essa sugestão. Beleza, tá ótimo, Augusto. Rodolfo, quer falar mais alguma coisa? Não, interessante aí o trabalho do Augusto, eu gostei da conversa, eu acho que você expôs aí uma área bem hard, né, uma área bem dura da física, né, bem complexa, bem difícil, e a conversa foi bastante produtiva. Eu gostaria de agradecer ao Augusto e desejar para você os melhores votos aí das possibilidades futuras aí para sua carreira, viu? Muito obrigado. Augusto, eu também queria te agradecer por ter aceitado o convite, né? Te desejar boa sorte e esperar que você volte, né, para a pesquisa, que dê certo aí teus projetos e tal, porque a gente precisa, né, de cabeças pensantes, assim, ainda mais eu que sou da mesma área, né, eu acho que é sempre bom ver gente chegando e muito ruim ver gente saindo, né, então tomara que dê certo, você volte e consiga fazer o que você quer, né, que é isso que todos nós procuramos, né, fazer o que a gente quer. Saudade, né, da pesquisa. Esse anozinho, assim, serviu de descanso, né. Eu agradeço muito o convite do canal, né? Estou muito honrado de estar aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, Augusto. Então, gente, para quem está assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva. Para quem já é, curta, compartilhe, comente e aquilo tudo que vocês sempre escutam a gente falar. Bom? Muito obrigado, pessoal. Venham com a gente nessa jornada. Tchau, tchau.